Sonhei com um amor verdadeiro, o casamento dos sonhos. E hoje o que eu tenho são as marcas da humilhação e traição. É injusto o que eu tenho vivido. Depois de tudo que fiz por esse homem, não aceito mais essa situação. Eu coloquei a minha vida no altar e tudo mudou. Meu esposo é um homem de Deus. Todo aquele sofrimento que eu tive lá no passado, que eu sofri, eu pedi, meu Deus, eu quero meu esposo assim, assim, assim. Eu descrevi como eu queria e hoje ele é o que eu pedi para Deus no altar. A revolta pela injustiça no casamento se resolve no altar. Fogueira Santa, a maior campanha de fé para a transformação de vida. Procure uma Universal e saiba como participar. A gente não tinha o que comer, faltava tudo em casa, faltava tudo. Até a água, às vezes quando cortava a água, a gente pegava água no vizinho. Eu lembro que eu fui comprar uma Marmitex de R$10 e o meu cartão recusou. Eu ia estudar com fome, porque eu não tinha o dinheiro ali para poder pagar um lanche na hora do intervalo. Cheia de dores, com muita amargura na alma, porque era um sofrimento, meu casamento destruído. Uma vez ele olhou para mim e falou, você deveria ter morrido na barriga da sua mãe. As minhas crianças, elas chegavam da escola, em vez de eu abraçar, eu não abraçava, eu espancava. Eu tive uma overdose e eu sabia ali que eu ia morrer. O rapaz falou assim, ó, eu não quero mais dinheiro agora, eu quero a vida dele. Ele falou, ou a senhora compra um caixão ou guarda o seu filho. Entrou 3 bandidos em casa, rendeu a nossa família, amordaçou, amarrou, humilhou. A gente chegou, começou depois disso passar necessidade, que meu pai faleceu. Foi assim, um sofrimento muito grande, né? Eu me revoltei aquele dia, com muita raiva da situação. Fiquei revoltado contra aquela situação, a miséria que a gente vivia, os espíritos, o mal que acarretava, o sofrimento que a nossa família carregava. Eu me indignei contra o mal que estava atuando. Queria mudar aquela situação, eu queria sair daquela situação e não tinha quem pudesse me ajudar. Aí eu fui para casa, sabe, chorando, mas quando eu cheguei em casa, eu cheguei revoltada. Liguei para o Zan. E eu perguntei para a mulher desse mesmo jeito. Eu falei, quanto que é um caixão? Eu vou enterrar o meu filho amanhã. A revolta foi tão grande que eu resolvi gravar um vídeo. Então, para você que vai assistir este vídeo, não sei quando, é para você ver a situação que eu tô hoje e a situação que eu vou estar quando eu der o meu testemunho. Eu chegando na igreja, estava na época da Fogueira Santa. O pastor, ele falou de uma forma, ele explicou de uma forma que eu vi que como uma oportunidade para mim. Eu falei, não, essa é a fé. Tô dentro. E eu me lancei. Levantei, peguei aquele envelope, cheguei em casa e falei pro meu marido, falei para ele. Falei, a gente não tem mais nada para perder. Eu já estava decidido que eu iria fazer algo para chamar a atenção de Deus. Eu vou sacrificar esse valor. Eu vou internar o meu filho, se o altar funciona, eu vou internar ele aqui, nesse altar. Ele vai ficar internado aqui. Eu me desfiz não só de um valor, de um carro, de algo material, mas da minha vaidade que eu tinha. Eu me sentia bem com aquele carro, né? Me desfiz daquele carro. E eu me entreguei completamente. Ali, naquele momento que eu subi no altar, que eu coloquei não só o envelope, mas quando eu me lancei naquele altar, ali eu já desci diferente. Você desce com uma certeza tão grande. Aquela paz, aquela tranquilidade. Não sabia assim, o que ele ia fazer, o que eu ia fazer, mas eu tinha certeza que ia mudar. Deus me deu uma ideia de abrir uma pequena empresa de prestação de serviço. Sabia fazer unha. Jamais eu pensava de liderar equipe. Eu virei uma construtora de casa de alto padrão. Hoje nós temos 12 empresas que dão lucro, 12 empresas boas. Conquistamos uma indústria, né, de móveis, nós fabricamos móveis. Deus me deu sabedoria, eu conquistei o meu casamento, as minhas filhas, a minha casa. Eu consegui semear dentro dele a cura. Ele é um menino carinhoso, ele é um menino determinado.
Ele é um menino sonhador. E ali eu encontrei força para transformar a minha vida e, consequentemente, toda a minha família foi transformada. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha empresa. Hoje eu me sinto amada, valorizada, tenho um casamento abençoado. Deus, ele me deu até aquilo que eu nunca nem sonhava. Hoje eu sou um homem casado, tenho uma construtora, na época que era uma empresa quebrada, hoje é uma empresa bem estruturada. Então, em meio a essa pandemia, que assim tá uma crise assim no Brasil, que as pessoas falam, para mim não, pelo contrário. A gente simplesmente fez o maior faturamento da história da empresa. A primeira resposta foi o Espírito Santo, foi a principal de todas as respostas. O meu maior tesouro é o Espírito Santo. E o principal de todos é o Espírito Santo. Com certeza, o tesouro maior que eu tenho é o Espírito Santo. Porque eu sei que se eu perder o Espírito Santo, eu perco tudo. Quando eu recebi o Espírito Santo, olha, foi algo maravilhoso. E hoje eu me sinto privilegiada, né, por ter o Espírito Santo comigo e também o meu filho. Eu conheci o Espírito Santo e hoje eu tenho... Esse é o meu sonho realizado, né? Eu vivo 24 horas com esse que salvou a minha vida. A depressão ainda é um assunto delicado para a maioria das pessoas, principalmente para quem passa ou já passou por momentos obscuros provocados. E o fracasso na vida do empresário Paulo Moraes, de 49 anos, iniciou quando a depressão bateu na sua porta. Com o meu trabalho estava indo tudo bem, né? Muitas pessoas, muitos clientes, muitos carros. E conheci uma pessoa no qual me apaixonei, no qual vim a namorar, firmei o noivado e pretensão de casar. Só que aconteceu alguns problemas e houve um rompimento, e nesse rompimento, sem que houvesse uma chance de retorno, houve em mim uma depressão, uma tristeza muito grande. Eu me embriagava muito, eu bebia muito, eu dei muita decepção para o meu pai e para minha mãe. Essa situação, ela foi se agravando de tal maneira que eu não conseguia mais trabalhar. Muitas vezes eu fechava a porta da funilaria, sentava no chão, começava a chorar, rolava de chorar, chorava, até não ter mais lágrima. Mas essa tristeza, ela me atingiu de tal maneira que eu só pensava em matar, em morrer. A tristeza era muito grande. Perdi tudo, tive que abandonar todas as coisas e voltar para a casa dos meus pais. A humilhação foi maior. E eu ouvi do meu pai que eu tinha que voltar para Deus, voltar da onde que eu tinha caído, que a Bíblia diz assim, para a gente ver da onde que a gente tinha caído, né? Então, na mente do meu pai, eu tinha que voltar para a mesma igreja da onde que eu tinha saído. E voltei. Voltei para a igreja, eu passei por umas 2 ou 3 denominações antes, né? Até que voltei para a denominação da onde que era o meu pai. Lá tocava no coral, lá cantava no coral e tocava na banda, né? E muitas vezes fiz reunião com os jovens, abria culto, tudo, mas a tristeza continuava. A depressão era muito grande. Eu não me sentia em condições de estar diante de ninguém na igreja, de cantar, de louvar, e uma vida totalmente vazia e arrasada. Essa era a minha revolta, essa era a minha tristeza. Ela era pessoal e só minha, ninguém sabia. Não havia pregação de sacrifício nessa igreja, mas sim de dízimo, de oferta. E muitas vezes que a gente ouvia falar de sacrifício, era uma conversa ou outra isolada, como criticando a fé das pessoas na Igreja Universal. Um dia, eu estava, uma noite, né, eu estava com insônia, e eu, passando os canais, eu vi muitos testemunhos. Testemunhos de pessoas bem-sucedidas, pessoas que tiveram um encontro com Deus. E eu me perguntava, por que não comigo também? Se aconteceu com ela, tem que acontecer comigo. E uma vez eu parei, olhei e falei, eu vou lá. E era uma época de fogueira santa, porque estava passando
uns trechos assim na televisão e falava-se sobre Fogueira Santa. Eu ouvia falar sobre a Fogueira Santa e me chamava a atenção porque era um desafio. Era algo que eu não imaginava em fazer, não imaginava mesmo. Então eu peguei o carro do meu irmão emprestado, se fosse meu aquele carro, naquele dia ele tinha ficado no altar. Mas com um pouco de oferta que eu tinha, eu fui para a igreja, e eu me lembro que foi lá em Santa Amaro. Então eu cheguei disposto a passar no altar, disposto. E eu falei para Deus, Deus, ou o Senhor muda a minha vida, ou o Senhor me mata. Por quê? Isso que eu tenho não é vida, é um lixo de vida, e eu não aceito mais. Foi muito nítido, uma voz falando dentro de mim, do lado, que eu estava fazendo com Deus era muito sério, que eu ia morrer no altar. E eu falei, pois bem, que morra lá no altar, mas eu não quero mais essa vida. Eu subi no altar, deixei minha oferta. Quando eu desci aquelas escadas e notei que a depressão tinha sumido. Após participar da Fogueira Santa, pedi para Deus orientação, pedi para Deus discernimento. E me veio essa ideia de abrir uma loja com produtos para marcenarias. Então eu trabalho hoje com uma loja de tintas e ferragens. Começou bem pequeno, começou na onde que era essa funilaria. E nós fomos mudamos para a avenida, até o ponto de estar no salão de 750 metros quadrados. Nós compramos também uma loja de EPI, mas houve essa junção, então lá eu vendo tanto material para marcenaria como EPI. E depois, com trabalhar no tempo, nós vimos uma oportunidade de montar uma fábrica de portas em alumínio para o mercado moveleiro. Tudo aquilo que Deus Ele me empresta para mim ter, e quando Ele pede, eu ponho no altar. Eu já sacrifiquei dia de trabalho, mês de trabalho, faturamento do mês, máquina, carros no altar, já foram vários, mais de 12 importado, carro nacional. Hoje eu moro bem num condomínio de casa, que é nosso também, está totalmente quitado. O altar não me deve nada, não me deve nada. Muito pelo contrário, a minha alma é eternamente grata a esse Deus e tudo é dele. O altar me deu família, o altar me deu condições de viajar, de ir para o exterior. Eu já fui para Israel, minha esposa também. Viajamos pelo Brasil já em lugares maravilhosos. Nós temos condição de dar aos nossos filhos uma boa escola. Nós temos condição de morar bem, de comer bem, de usufruir do bem e do melhor dessa terra. O maior patrimônio que eu tenho hoje é a fé. Esse é o meu maior patrimônio. É a fé que eu ensino para os meus filhos. Eu falo de Deus para os meus filhos como quem viveu sem Deus muitos anos. E falo para eles como quem vive com Deus há 20 anos. A diferença é grande. A Fogueira Santa é um momento de fé. De fé. É um momento que Deus nos chama para a gente provar a nossa fé. E eu aprendi a provar a minha fé, a me provar também, e eu aprendi que tudo está no altar. Você percebe que o Paulo hoje é um testemunho como aqueles que ele via quando assistia o programa da televisão. Ele assistiu os testemunhos e o que chamou a atenção dele foi: peraí, se isso aí é verdade, se as pessoas realmente mudam de vida, se aconteceu com elas, tem que acontecer comigo. E ele decidiu colocar aquela palavra à prova. E hoje, ele é uma dessas pessoas que você está assistindo, como tantas que você vem assistindo nestes últimos dias, nestas últimas semanas, que nós temos feito esta oração, esse propósito aqui do altar do templo. Você assiste, você talvez fica aí desejando a vida que essas pessoas têm. E fica pensando, poxa, por que isso não acontece comigo? Eu vou mostrar um vídeo agora para você e você vai entender por que não acontece. Presta atenção neste ensinamento que uma pessoa voluntariamente concluiu assistindo às nossas programações, às nossas mensagens. Ela concluiu, gravou um vídeo
e deixou essa lição preciosa para todos nós. Aumente o volume aí agora, para você ouvir, para você assistir o que ela vai falar. Preste atenção. Comprei essas aqui artificiais, porque pensei, eu quero ter flor o ano todo, independente se está inverno, verão, outono. Comprei aqui, comprei para aquele lado. Tá bom. Resumindo, olha só, lá para baixo, quando eu olho, aquele canteiro de hortênsia que o meu vizinho investe tempo, às vezes, dependendo da estação, não tem nada ali. Mas mesmo assim, todo ano floresce. E aí, eu passo mais tempo olhando, né? Contemplando o canteiro do vizinho do que isso aqui, que é feito pelo homem, né? E assim é na vida. Quando a gente sacrifica, a gente floresce. Quando não sacrifica, fica olhando a vida do vizinho. Porque com certeza há uma diferença. Um beijo grande, Deus abençoe. Em menos de um minuto ela resumiu a vida de muitas pessoas. Quem não sacrifica fica olhando a vida dos outros que sacrificam, né? No caso de Gideão, por exemplo, eu não diria os vizinhos, mas ele ficava olhando para a vida dos antepassados, porque dentro da caverna está escrito que os pais dele contavam do que Deus havia feito, de que Deus abriu o mar, do que Deus fez com Abraão, mas não vinha fazendo nada na vida deles, assim como a gente viu na vida também do Paulo, que conhecia as Escrituras Sagradas, que já era um evangélico, que ministrava na igreja, ensinava para outros, mas não via na própria vida, né? E muitas pessoas vivem assim, admirando os outros, né? Batendo palma para os testemunhos dos outros, admirando e vendo, poxa, Deus fez isso, por que não faz na minha? Ora, a resposta é simples. Eu lembro até do testemunho do Valmir, que nós colocamos esta semana, que quando ele chegou no fundo do poço, ele disse assim, eu vou assistir todos os testemunhos da Igreja Universal. Eu quero ver qual é o segredo. Ele se tornou especialista nos testemunhos. E ali ele aprendeu o caminho. Ele só imitou o mesmo caminho, seguiu, trilhou o mesmo caminho. E hoje ele é um testemunho também. Pois é, e as pessoas que estão acompanhando agora, eu estava vendo aqui ainda agora o resumo, não é um resumo, né? Porque se a gente for colocar o resumo de todos os testemunhos em 43 anos de vida da Igreja Universal, não tem, um dia não é possível. Mas alguns desses testemunhos a pessoa deve parar e pensar, peraí, poxa, não é possível. Eu estava vendo o Paulo agora falando, eu estava observando o semblante dele, o semblante sincero, olhos sinceros, palavras sinceras, que você não vê nenhum tipo de arte naquilo. A pessoa está falando o que está saindo dela, ela conta o que está saindo dela, de dentro da alma dela, e depois mostra o resultado. Então você que está assistindo o programa agora deve avaliar isso. Espera aí, poxa, como esse rapaz fez? Não, eu vou ver qual é o segredo. Ele se tornou especialista e viu o quê? Viu a sinceridade, viu verdade nos olhos dos testemunhos que são dados aqui, são ditos aqui. Então, observe isso e a oportunidade está aí para que você tenha a sua vida transformada também. Ele chegou, no primeiro dia que ele chegou na Universal, era dia de Fogueira Santa. Ele não demorou para atender a voz do altar. Ele foi rápido em obedecer, por isso a mudança da vida dele foi também rápida. E você, chegando esses dias, você pode chegar neste sábado, você pode chegar neste domingo, o dia que você chegar e ali o altar estiver à sua disposição, se você for rápido em obedecer e colocar a sua vida totalmente à disposição de Deus, como Paulo fez, dizendo, Senhor, eu não aguento mais essa vida, ou o Senhor muda a minha vida, ou o Senhor me mata, porque eu não aguento, minha vida está um lixo, eu não aguento mais. Se você for sincero desta forma, não há como Deus não te responder. Não há como, porque Ele mesmo nos convida a prová-lo nisto. Então você que ainda está aí, só assistindo testemunhos, só acompanhando o jardim do vizinho, as flores do vizinho, e a sua vida não floresce, dá tempo para você. Procura a Universal ainda hoje, ou neste domingo, e quando o homem de Deus falar do altar, vá com toda a sua força. Agora, você que está se preparando para subir o altar, preste atenção no que diz esse texto sagrado. Eclesiastes,
capítulo 7. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Pense nisso, pense nestas palavras. Melhor é terminar, é concluir as coisas, do que começá-las. Muita gente começa, mas não termina. Muita gente dá o start da fé. Eu vou para o altar. Pega o seu envelope, o seu propósito. Eu vou fazer. Começa bem. Mas ao longo da caminhada da fé, a pessoa vai se distraindo. Ela vai desfocando o seu alvo. Outras coisas vão tomando prioridade. E chega um momento em que ela nem lembra mais o que ela propôs no coração. Ou seja, ela começou, mas não terminou. E por isso essa palavra diz que é melhor você terminar do que apenas começar. Se você não termina com força, você não termina bem, de que adianta você ter começado em primeiro lugar? Como aquele corredor que saiu disparado na frente, como a lebre que saiu disparada na frente e não chegou. Foi a tartaruga que chegou na frente, porque ela terminou melhor, ela concluiu aquilo que ela começou. E uma coisa que a gente aprende no decorrer dos anos, e isso é não apenas para quem frequenta a igreja, para quem chega no último dia da campanha, para quem é membro antigo e até para nós. O que a gente aprende, minha amiga, meu amigo, é que a nossa vida, ela sempre será resultado do que nós somos no altar. Se você é aquela pessoa que aqui no altar tem medo, então lá fora esse mesmo medo vai te paralisar. Se aqui você não consegue ir até o fim naquilo que você propõe com Deus, imagine o que você for fazer lá fora, também não vai chegar até o fim. Então, a nossa vida é reflexo daquilo que nós somos no altar. E Jesus disse que quando alguém começa, por exemplo, uma torre, mas aquela pessoa não faz com consciência e não termina o que ela começou, no final ela acaba até virando motivo de chacota. Se torna tola. Só um detalhe, a gente falou um dia desse aí sobre a concentração, né? E a concentração é muito importante nisso, porque até essa semana colocamos o depoimento do TT, se tratando de futebol, o momento que começa um campeonato, o time que vai chegar até o final e vai ser campeão é o time que estiver melhor concentrado. E principalmente no final. Na decisão é que a concentração tem que aumentar mais. Quando chega na decisão, quando chega no fim do campeonato, aí que cada atleta dá o máximo de si, porque é o final de tudo. E se você começa bem, e no final, no dia da decisão, no dia de subir do altar, você tira um pouco da sua força, então seu propósito não é firme, como está escrito na Bíblia. Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, significa dizer que vai até o fim. Então, é mais importante você terminar do que apenas começar. É como você termina. É como você termina. Isso é importante você guardar. É como você termina que determina o que vai acontecer depois de você passar no altar. Então, você que está se preparando para subir o altar, o que você tem que fazer? No dia anterior, prepare o seu pedido, prepare a sua roupa, o que você vai fazer, o que você vai pedir. Mentalize, visualize o momento que você estiver passando o altar. Na sua casa, você vai fechar os seus olhos e falar: meu Deus, quando eu subir aquele altar, eu vou entregar toda a minha vida, o meu passado, futuro, os meus erros, os meus acertos, minha capacidade, minha incapacidade. Eu vou deixar tudo ali. Você vai mentalizar aquele momento de entrega para Deus. Como uma noiva, o noivo fica imaginando como vai ser o dia do seu casamento, a noite de núpcias. Fica imaginando, fica se preparando para aquele dia. Então se prepare. E quando você chegar ali, então você vai chegar como aquele que cruza a linha de chegada de uma corrida em primeiro lugar. Você deu o seu máximo, você terminou, no meio da corrida você pode ter tropeçado, você pode ter tido muitos contratempos, mas o importante
é como você termina. Por isso, nós vamos agora fazer a oração. Eu quero pedir o Bispo Leandro para fazer a oração, a primeira parte. O Bispo Júlio vai concluir e depois nós vamos falar rapidamente com o Bispo de Éter lá de Manaus. Vamos falar com Deus agora, é momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quantas pessoas estão agora orando conosco, segundo o que nós falamos. São pessoas que começaram na fé uma caminhada rumo ao Vale dos Revoltados. Pessoas que iniciaram acreditando que a sua vida iria mudar, com um propósito firme dentro do peito. Mas às vezes, ao longo da caminhada, ela encontrou percalços, ela encontrou dificuldades, ela encontrou empecilhos, lutas, e ela, meu Deus, estava perdendo a sua força. Mas que nesta oração, que a palavra que ela recebeu neste momento, faça, meu Deus, a força que ela havia perdido ser, meu Deus, renovada, revigorada, que essa pessoa seja fortalecida agora, porque, meu Deus, o que importa é ela se entregar totalmente no altar. Então, meu Deus, o mal, ele vai tentar de todas as formas fazer essa pessoa retroceder, fazer essa pessoa desanimar, para que ela não alcance o resultado esperado, para que ela não possa, meu Deus, olhar a sua vida, a manifestação do teu poder, meu Pai. Então agora, que o Senhor venha levantar os caídos, renovar a força àqueles que se encontram abatidos, desanimados, que o Senhor possa fazê-los fortes em meio a essa, meu Deus, final de caminhada, de luta, para que eles possam alcançar a tua glória e o teu poder, meu Pai. O Senhor não tem prazer na reprovação de ninguém, e muito menos em relação à fé, porque sem ela é impossível agradar a Ti. O Senhor nos revelou uma fé durante estes dias, semanas. O Senhor tem falado com cada um de nós. Então revela a esta pessoa que nos assiste, que ainda não fez tudo que está ao seu alcance, para que ele suba neste altar, neste final de semana, com a consciência de que fez tudo que estava ao seu alcance, ficando assim na tua dependência, tirando a confiança de coisas, de pessoas, e entregando toda a sua vida, passado, presente e futuro, para receber o teu Espírito e te glorificar, meu Pai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro por esta pessoa que tropeçou ao longo do caminho, que desviou o seu foco, que entrou em conflito, que deu ouvidos a vozes contrárias, meu Deus. Esta pessoa que estava no caminho para o altar, mas encontrou dificuldade, ainda que ela tenha tropeçado, meu Deus, se ela se levantar, se ela sacudir a poeira dos pés, do corpo, e disser para si mesma, eu vou, alguém tentou impedir, o mal tentou me impedir, mas eu vou terminar o que eu comecei. Se ela fizer isso, meu Pai, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai honrar a fé desta pessoa. Apesar de todos os seus tropeços, trancos e barrancos, ela vai vencer, porque ela foi até o fim. Eu oro por esta pessoa, meu Pai, que tem acompanhado essa programação por tanto tempo, assistido a tantos testemunhos, mas ela mesma ainda não tem um testemunho. Ela fica olhando a vida do vizinho, dos outros, meu Pai. Ensina para ela o caminho, desperta nela a coragem, que aquilo que o Senhor tem feito na vida dos outros, quer fazer e vai fazer na vida dela. Que ela venha neste dia, neste domingo, buscar a Ti no altar e comece a mudança total da sua história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te pedimos e te agradecemos. E você que crê e recebe, diga amém e graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Agora é com você. Coloque toda a sua força. Dê o passo que está faltando. Não reserve nada que Deus tenha te pedido, e o resto Ele vai fazer. Saiba de uma coisa, Ele não vai dever nada para você. Neste sábado temos o jejum dos impossíveis aqui no Templo de Salomão e em todas as Universal.
o impossível aconteceu na época de Gideão e vai acontecer na sua vida. Gideão era da família mais pobre e ele era o menor. Até hoje tem sido um exemplo de um grande testemunho. O impossível se tornou possível. E é o que vai acontecer neste sábado, aqui no Templo de Salomão, às 7 horas da manhã ou às 10 horas da manhã, mas em toda a Igreja Universal. Todos os obreiros, atenção para a vigília do coração neste sábado. Não, a vigília hoje vai ser da guerra. Hoje... da guerra? Coração já foi. O coração já passou, agora vai ser a vigília da guerra. Tá ligado. Porque hoje vai ser dia de guerra. 18 horas para todo o Brasil. Tá certo. E neste domingo, nós aguardamos você. Aí em Manaus, Bispo de Éter, no Amazonas, todas as pessoas aí, os manauaras, qual o endereço, horários para elas? Sim, senhor Bispo, nós estaremos aqui na nossa catedral em Manaus, na Avenida Constantino Neri, 1000. Às 9h30 da manhã, a pessoa pode procurar a Universal também, mais próxima da casa dela, e a direção é Vai Nessa Tua Força. Foi a primeira, eles foram até o final e viram as maravilhas de Deus. Constantino Neri, 1515, aí em Manaus. Muito obrigado. E domingo, às 7 da manhã, o Bispo Macedo aqui no Templo de Salomão. 9h30 eu estarei com você. O Bispo Júlio estará às 18 horas com todos aqui no Templo de Salomão. E em todas as Universal. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Lança fogo, Senhor, faz arder esse cântaro. Estou indo pra guerra, sinto uma grande revolta. Trago uma dor no peito, a mesma dor do Senhor. Contra a situação, lanço fogo da fé no meu coração. Lança fogo, Senhor, faz arder esse cântaro. Estou indo pra guerra, sinto uma grande revolta. Trago uma dor no peito, a mesma dor do Senhor. Contra a situação, lanço fogo da fé no meu coração. Procuro valentes que queiram lutar. Creia em minha palavra, ela é a tua espada, jamais falha.